de 1/3 até 1/6. Não. O que nós vamos encontrar? Fundamentando a nossa questão, artigo 1º, parágrafo 6º, anote. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível. Não cabe graça e nem anistia, tá? O STJ, ele diz que não é obrigatório que o condenado de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Então, não vai depender da pena base, tá legal? Nós não temos isso mais. Mas, por muito tempo, determinou-se que era obrigatoriamente cumprido em regime fechado. Hoje, não. Nós temos também a figura do artigo 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação, declaração, confissão, ou para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, a tortura utilizada é para que você possa praticar um crime. Então, para obter informação, declaração, tá bom? E nós temos as causas que aumentam a pena de 1/6. É 1/6 a 1/3. E aí, se o crime é cometido por agente público, se a tortura é cometida por um agente público, é uma causa que aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Ok? Se o crime é cometido mediante sequestro, é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, então aqui nós temos as causas majorantes que aumentam a pena. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Parabéns para você que se deu muito bem nesse simulado. É um termômetro, é importantíssimo para a nossa preparação que você sempre faça os simulados. E o Estou Preparado faz isso aí com muito carinho, com muita responsabilidade e principalmente compromisso com você, aluno, que vai ser o nosso próximo aprovado. Por isso é que é um curso que está colhendo muitas aprovações, muitos frutos por conta de todo o esforço aí dedicado pelo professor Isaqueu Silva, pela Joyce, por todos do Estou Preparado e, claro, nossos colegas professores. Estamos juntos, rumo com um único objetivo, que vai ser a sua aprovação no concurso da Polícia Militar do Estado do Pernambuco. A todos bons estudos, tamo junto, abraço, valeu, galera! É carga pesada, concurso PM em Pernambuco, todos os sábados, 5 horas de aulas, 100 questões resolvidas. Então garanta já a sua inscrição, carga pesada, todo sábado, de 1h30 até às 6h30 no Recife, de 1 até às 6 em Limoeiro. Então venha para o Carga Pesada, cada encontro 100 questões. Além disso, você vai ter acesso a um curso de redação online e um simuladão especial. Matricule-se agora, Carga Pesada presencial, Limoeiro ou Recife, porque aqui você sabe, no online ou no presencial, aqui a intensidade é total. Quer ser aprovado no concurso da PM Pernambuco? Inscreva-se agora no curso online da plataforma Estou Preparado. É o curso mais completo que você vai encontrar no mercado. Videoaulas conforme o edital publicado, foco total na banca, Instituto OCP, carga máxima, mais de 4.000 questões para você resolver até a prova. Tem combo de simulados, simuladinhos, tem aulas especiais, lives primes. Então vem agora, inscreva-se. Curso online Pelotão de Frente PM Pernambuco, porque aqui você sabe, com o ser disciplinado, será aprovado.
Olá, concurseira. Chegou a hora, chegou a vez de responder a prova de História de Pernambuco. Essa prova é elaborada especialmente para o simulador aberto. E também você que é aluno da plataforma EP, você vai ter acesso já a esse material, com todos os comentários. 11 horas e 34 minutos. E, infelizmente, né, em todo evento como este, sempre tem um concurseiro que aparece, uma pessoa que aparece, né? Primeiramente, destacando aí a questão da nossa equipe. A nossa equipe é muito comprometida, ela se entrega. E quando a gente monta um evento desse, dificilmente eu escuto um não, né? Ao contrário, os professores sempre aí atentos, querendo aí participar e contribuir com a tua preparação. Daí alguns comentários que muitas vezes não valorizam o esforço aí, né, dos professores, o esforço do EP para montar um evento como esse. A gente precisa de uma semana. A gente divulgou ontem, no entanto, há uma semana já havia a projeção, a programação, desde a distribuição, né, dos professores, a convocação de cada um dos professores, você coletar as questões, em seguida formatar, revisar, aí vem uma outra equipe para enviar para a plataforma, em seguida você tem a equipe que vai cuidar aí da parte online, da parte PDF, aí tem a equipe de transmissão, então mobiliza aí toda a plataforma EP, e a nossa ideia, desde o início do surgimento desse canal, era justamente contribuir para aqueles que desejam aí uma preparação. Antes mesmo de surgir o próprio EP, o canal surgiu com esse propósito. Então você que não confia, você que chega aqui só para ficar atrapalhando, é melhor nem ficar no canal. Você aí tem muitas opções boas, viu? Você vai encontrar muitas opções excelentes aí para você treinar, para você se preparar. Eu sempre digo que nenhum cursinho monopoliza a preparação para um certame. Você pode ser aprovado estudando pelo EP, pode ser aprovado estudando por um outro cursinho, pode ser aprovado estudando só em casa. Ninguém tem esse controle total, máximo. Tá? E aí a questão também da opção, da liberdade. Se você confia no professor Isaquil para a História de Pernambuco, galera, eu posso dizer, eu me entrego, me dedico ao máximo para que a gente possa chegar lá na prova e tirar a nota máxima. Mas se você não confia, nem precisa ficar aqui. Você vai procurar uma outra orientação e a torcida de coração. Que Deus te abençoe, que você consiga aí sucesso, consiga êxito. Só não venha aqui atrapalhar esse projeto, né? Porque a gente sempre diz que a ideia é ajudar, é um ajudando ao outro e Deus abençoando a todos. Essa é a nossa proposta. 11 horas e 36 minutos estamos aqui, só que desde 4 horas da manhã a gente teve que montar toda essa estrutura para você acompanhar aí. Você que é assinante, muito obrigado, que você é o nosso financiador, você é o nosso patrocinador, e você que não é assinante, eu também agradeço. Agradeço pela confiança, agradeço aí pelo carinho, pela atenção, mas se você não confia, não tem problema. Você aí, ó, rapidinho aí no buscador do YouTube, você vai procurar e vai encontrar ótimos professores, cursinhos maravilhosos, com estruturas superiores, estruturas aí, eu posso dizer, bem superior à do EP, só que aqui tem muita entrega, muita dedicação. Eu acredito que isso faz a gente vencer na vida. Eu acredito muito nisso. Entrega, esforço, dedicação. Você vai lutar contra o gigante, você é pequenininho, com poucas armas, mas você pode vencer a batalha. Porque muitas vezes você tem poucas armas, mas tem muita habilidade, muita tática, muita entrega. E aí você vence a batalha, tá bom? Então, infelizmente, a gente sempre gosta de fazer esse evento, mas sempre vem alguém atrapalhando, não entendendo a proposta, que é ajudar, colaborar. Daí os próximos eventos a gente deve aí fazer exclusivos aí, né, para os nossos concurseiros, para os nossos mais de 5.000 assinantes, né, do curso PMPE, juntando Essencial, Pelotão e também o pessoal do Supercom, da Isolada, né? Então são mais de 5.000 alunos. Vamos aí seguindo, dando esse apoio a vocês, tá? Não é um desabafo, é um esclarecimento para a gente manter, nesse contexto das redes sociais, um mínimo possível de respeito, o mínimo possível de um código de ética, né? Estabelecendo, olha, se eu não gosto de tal pessoa, de tal canal, nem vou para lá. Se eu não gosto, né? Não gosto do professor Isaqueu, não vou com a cara dele, não confio, nem precisa vir aqui, nem precisa baixar o material também. Você vai, encontra outro caminho, e a torcida de coração que você se dê bem, tá bom?
Vamos lá, né? O ranking, pessoal, já está disponível. Parabenizar aí a Anderson, a Samuel, a Glaucio. Foram mais de 100 pessoas que enviaram aí a prova. A ideia é só para você ter uma noção de como está. Não é também pegar a resposta da internet, que isso aí não é válido. A ideia do simulado é o treino. É o treino para você chegar na prova lá e com muita habilidade. Falando em treino, eu elaborei essas 10 questões pegando o perfil da banca Instituto AOCP, viu? A banca que eu posso dizer tem um padrão de questões que eu posso definir, né? Eu posso definir de fácil, posso dizer, né? O nível fácil a mediano. Eu não encontrei uma questão, nossa, super, mega difícil. Na concepção histórica, ou concepção historiográfica, você tem uma questão bem elaborada, que possui aí também um caráter interpretativo, só que a banca não desenvolve uma prova que vá assustar pelo histórico dela. Porém, ela pode, de repente, preparar uma prova especial, né, para a PM Pernambuco. Dificilmente ela coloca aí muitos textos, mas eu estou trabalhando fragmentos de textos com o objetivo de analisar as fontes, analisar quem fala sobre aquele tema. Isso é muito importante, porque se a banca vai falar sobre a colonização de Pernambuco, ela vai pesquisar, ela vai procurar saber quem já desenvolveu pesquisas sobre a formação da capitania de Pernambuco. Daí eu já estou antecipando, é uma tática muito importante que vem dando certo, né? Deu certo em 2016, deu certo em 2009, em 2006, em 2004 e também em 2018, esses anos que eu venho acompanhando os concursos, né, para a PMPE. Então, em carta enviada ao rei em 1546, e em algumas das poucas cartas enviadas ao rei, se chegou até nós, e aí vamos destacar, né, 5 cartas do capitão Donatário, Duarte Coelho, reclamando do apoio, do suporte do governo geral, da situação, as relações com os indígenas. Então, Duarte Coelho fala de sua falta de recursos para tratar da defesa. A capitania de Pernambuco, assim como outras capitanias, precisavam montar um sistema de defesa, né? E questiona ao rei, pessoal, está no edital Duarte Coelho. Se eu trabalho com vocês uma questão trazendo o próprio Duarte Coelho falando, fazendo um resumão do que estava acontecendo na época, então qual é a melhor fonte para abordar? O próprio Duarte Coelho. É isso que eu estou dizendo. Se eu abordo Duarte Coelho em uma questão onde ele vai reclamar ao rei de uma série de situações, então qualquer historiador que faça uma abordagem sobre a administração de Duarte Coelho vai ter que ler, vai ter que analisar essas cartas. São as fontes primárias. E aí, destacando também, se a banca for abordar sobre Duarte Coelho, estamos aqui com ele falando. Então, isso traz uma segurança na tua preparação. Olha só o que ele diz. Quem teria tanto dinheiro para pólvora e pelouros, artilharia e armas? Além disso, ele trata da falta de homens poderosos para resistir, amparar e proteger a produção, o que tem de ser feito por ele, visto que, ao contrário dos homens habilidosos para a defesa, havia os degradados, ou seja, aquelas pessoas condenadas na Europa e venham cumprir suas penas aqui, né? Que, de acordo com o donatário, só causavam danos, ou seja, Duarte Coelho não se agradava em nada em receber esses degradados, né? Então, ele fala dessa falta de apoio para a defesa, a relação com os grupos locais, e aí os caetés que ofereceram grande resistência a esse processo de ocupação. Então, no caso da ocupação, porque a ocupação do Duarte Coelho desembarca em Pernambuco em 1535, na região que hoje equivale ao município de Igaraçu, região metropolitana do Recife. Em seguida, ele vai mais para o sul, chegando aí a Olinda, fundando aí Olinda, e o processo de colonização exige um mínimo de estrutura a ser montada. Então, você tem esse sistema de defesa que começa a tomar corpo, né, a partir da implantação das câmaras municipais. E essas câmaras municipais aqui, pessoal, elas estão relacionadas no momento que, ao estabelecimento das capitanias hereditárias, uma das prerrogativas, uma das
né, funções do donatário era justamente fundar vilas. E ao fundar vila, tipo a Vila de Igaraçu, a Vila de Olinda, teremos o estabelecimento da Câmara. Então, essa relação, o surgimento das câmaras municipais e as capitanias hereditárias. Logo, a gente está falando sobre o sistema de capitanias hereditárias, esse sistema que foi implantado em 1534. O sistema do governo geral, que surgiu depois para dar suporte a essas capitanias, e o surgimento do governo geral também gerou críticas, né, do primeiro donatário de Pernambuco, Duarte Coelho. Então, ele vai dizer, olha, rei, que aconteça, esse governo seja estabelecido, mas que não aconteça da capitania de Pernambuco perder a sua autonomia, ou seja, o capitão perder a sua autonomia, que ele possa continuar com essa independência, né, com essa autonomia, com esse poder forte. E o rei vai escutar, né? Até no pós-morte, ele vai receber, ou no caso, a capitania vai receber esse aval de continuar com essa autonomia. O sistema de parceria, não, 1535, alianças com os caetés, olha, há registro de alianças com os tabajaras, até os potiguaras. Os caetés oferecem a maior resistência. O sistema colonial e feitorias, não, feitorias estabelecidas foram importantes, pontapé inicial da colonização. E o próprio Duarte Coelho, quando desembarca em Pernambuco, ele vai justamente para a feitoria fundada por Cristóvão Jacques em 1516. Mas a questão trata justamente desse sistema de defesa, o que foi montado justamente para garantir essa colonização. Daí o estabelecimento de um regime descentralizado, de uma estrutura descentralizada de poder, o que você está estudando em direito constitucional, organização do Estado, aí tem poder federal, poder estadual, incumbências ou competências, né, do município, aqui a gente pode trazer competência das capitanias, também competências das vilas, no caso aí destacando as câmaras. Então aqui, letra A. Questão 42. Duarte Coelho, somado com a instalação de vários indivíduos, e aí destacar especialistas, feitores que ele trouxe, né? Fatores geográficos como solo, clima, apenas não corresponderam ao destaque que Pernambuco, diante das outras capitanias, teve êxito por causa da habilidade de Duarte Coelho negociar com os grupos locais, teve êxito diante desses recursos que também serão investidos na fundação de engenhos, e já é com Duarte Coelho que teremos a fundação dos primeiros engenhos, inclusive o seu cunhado, né, Jerônimo de Albuquerque, também vai fundar esses engenhos. Então, pessoal, é um texto que tem como interesse, por favor, é sério, quem está aqui, confia, confia. Estamos indo para o caminho certo, estamos no caminho certo. E sabe qual é a melhor maneira de você voltar aqui e julgar? 28 de janeiro de 2024. Volte aqui, volte aqui. Agora, confia. Se está conosco, confia. Não adianta estar com uma pessoa sem confiar. Se está aqui, porque confia. Porque ao trazer, pessoal, mas não vai cair assim, você, ser abençoado. Minha preocupação agora não é adivinhar a questão, é te preparar com intensidade. Porque se você ler isso daqui e interpretar, ou ser abençoado, você já está tendo acesso a muitas informações. Então, se o Instituto, a OCP, vai elaborar uma questão sobre esse tema, o que está acontecendo? Eu estou indo nas fontes principais que essa banca, os professores que vão elaborar a questão, esses professores também vão nessa fonte. Então, qual é o nosso esforço diário? É buscar mais e mais fontes sobre aqueles temas que estão no edital. Porque a banca vai para essa fonte. Vamos imaginar, aí eu vou justamente nessa mesma fonte e trago para vocês. Então, essa é a preparação. Tá? Por isso, só espera, não reclama. A bênção chega também para aqueles que, né, ficam na luta, mas sem ficar murmurando. Muito ruim você ficar murmurando, falando, sei o que lá, tal. Então, pessoal, a ideia é que você possa ter acesso a muitas informações a partir desses textos coletados de teses, dissertações, livros, tudo aquilo que trata sobre Duarte Coelho, que hoje se encontra disponível aqui em Pernambuco,
na Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Rural, UPE, eu fiz a síntese e vou distribuir ao longo dessa preparação. Então, Duarte Coelho, diante desses especialistas que ele traz, fatores climáticos, né, fatores geográficos como solo, clima, recursos, fundação de engenhos, o local era justamente o extremo norte, né, da capitania, quando ele desembarca, a área de fronteira, né, com a capitania de Itamaracá, habitadas pelos Tabajara. Embora, perdão, um momento, pessoal. Embora algumas aldeias desse povo indígena também passassem, né, travassem conflitos com os lusitanos, foram esses nativos, no caso. Tem aquele conteúdo chamado os contatos, né, ou contato do europeu com o nativo local. Aí, nesse contato, valeu, Ani Alves, nesse contato, a gente vai tratar das alianças. Se tem uma marca de Duarte Coelho, pessoal, coloque aí, não esqueça, é a política de alianças. A política de aliança é fundamental para o sucesso, né, de Duarte Coelho aqui no processo de ocupação, colonização da capitania de Pernambuco. O que eu posso definir é o seguinte: o principal obstáculo do projeto ao projeto de Duarte Coelho foi a resistência dos caetés, ou caeté. Galera, até o final do século XVI, mesmo após a morte de Duarte Coelho, esse processo de resistência permanece. Daí Brice de Albuquerque, Jerônimo de Albuquerque, assim como os filhos, né, de Duarte, eles vão ter que lutar, continuar essa luta aí contra os caetés, ou o caeté, né? Então você tem Potiguara não, Tapuias, Careris não, Tupinambá não, Marim, né, em referência pequeno, em relação a Marim dos Caetés, Olinda. Então aqui ficou letra B, uma questão boa, porque aqui ao mesmo tempo você vai lembrar de Duarte Coelho, que está no edital, vai lembrar de outro tópico do edital, as capitanias hereditárias, tá? Hereditárias, e destacar esse tópico do edital sobre o contato, né, entre indígenas e os europeus. Então, alguns resistiram, os caetés, outros foram utilizados na extração do pau-brasil. Vamos lembrar o escambo, né? A oferta aí, no caso, um produto em troca da extração do pau-brasil até levar à feitoria. Então, essa questão permite você aí abordar, no mínimo, aí 3 tópicos do edital, né? Ocupação e colonização, contatos iniciais do europeu com o nativo local, capitanias hereditárias, Duarte Coelho, a importância do açúcar, porque vamos tratar justamente disso, né? Que o sucesso de Duarte Coelho também se dá pela economia açucareira. Ele trouxe especialistas para isso. E, claro, a formação de Olinda, porque ele fica em Garaçu, vila a partir de 1535, depois se desloca e vem a questão militar, a questão estratégica para Olinda, Olinda que se torna vila em 1537, e no foral, nesse documento que torna Olinda vila, a citação dessa comunidade de pescadores, esses arrecifes, no caso aí, o surgimento de Recife, 12 de março de 1537, que é justamente o aniversário, a comemoração, né, do aniversário de Recife e de Olinda. Agora, o 12 de março, a data magna para Olinda, é justamente o 12 de março de 1537, mas Olinda como povoado, naquela visão, né, romântica, no imaginário popular olindense, que Duarte Coelho, ali no alto da Sé, admira aquela paisagem, Olinda, situação para fundar uma vila. Remonta a 1535, daí a diferença de idade, né? A diferença de Olinda para o Recife, 2 anos. Porque Olinda, 1535, Recife, 1537. Beleza? Questão boa, considero questão fácil. O foco aqui é mais te dar informações, dar embasamento, para você ficar aí fortalecido, né, em relação a esse tema. Bem, vamos agora revisar a insurreição pernambucana, o processo de expulsão dos holandeses. O edital faz a segmentação, fala sobre a presença holandesa e o governo de Nassau. Aí vem o destaque, né, para a formação de quilombos, que é justamente já, pessoal,
já com a chegada dos holandeses, diante desse caos provocado nos engenhos, esse caos que vai criar um cenário possível, né, para as fugas dos escravizados. Vai possibilitar esse cenário de fugas. E é justamente concomitantemente, simultaneamente, nesse momento que há presença holandesa em Pernambuco, que teremos a formação ou a continuidade, né, porque alguns autores falam no final do século XVI, a formação do Quilombo dos Palmares, mas essa consolidação aí ao longo do século, ou primeira metade do século XVII, e o desmanche, né, na segunda metade do século XVII, após a expulsão dos holandeses, concentração maior, né, para a destruição do Quilombo de Palmares, beleza? Então aqui segue a nossa correção. Um abraço para você que está em Caruaru, você que está também Cumaru, destacar você que está em Gravatá, Bezerros, Camusim de São Félix, quem mais? Um abraço para você de Agrestina, São Caetano, Belo Jardim. Eu quero encontrar vocês domingo, pessoal, em Caruaru, viu? Domingo, dia 10, no auditório, uma excelente estrutura lá no Senac. Eu vou levar 10 questões inéditas para Caruaru no domingo, 10 questões inéditas para Garanhuns. Pessoal de Garanhuns, já vou assistir em Garanhuns, depois eu vou para Caruaru. Acho que nem precisa, porque a gente vai dar aquela aula para você gabaritar. Mas quem quiser também aparecer em Caruaru no dia 10, eu agradeço, viu? Então, corra, porque eu acredito que até quarta-feira os ingressos já estarão esgotados. Então, aqui, meu povo, esse tema é bem interessante, favorito, para quem está chegando agora, primeiro concurso da PMPE, o único tema que se fez presente em todos os concursos da PM, a presença holandesa, o governo de Nassau ou a insurreição pernambucana. Então, continua sendo o tema favorito, né? Então, a insurreição pernambucana, 1645, 1654, a Guerra da Luz Divina, esse processo em que Olinda vai se destacar. Afinal, os senhores de engenhos estão endividados, né? No caso, houve concessão de créditos, mas há agora necessidade de pagar, ou a cobrança, né, feita pela WIC, a Companhia das Índias Ocidentais. E Olinda, pessoal, se transforma, ou os senhores, né, os aristocratas, vão definir esse processo como restauração. E os olindenses serão autoclassificados, né, autodenominados como restauradores. Então, deixou a capitania de Pernambuco devastada. Essa devastação, principalmente pela situação da economia, mas, em seguida, falar sobre a concorrência, né, que os holandeses vão desempenhar aí, vão desenvolver a partir das Antilhas, né, esse negócio açucareiro. Então, os esforços movidos para a realização dos combates provocam um forte abalo econômico, assim como na Guerra de Resistência, resistência que, olha, durante 7 anos houve resistência à presença, à ocupação holandesa em Pernambuco, destacar o Arraial do Bom Jesus, áreas que foram aí, né, resistentes a esse processo de ocupação. Os anos da também chamada Guerra de Restauração haviam arrasado muitos engenhos. E é isso, olha, com a chegada dos holandeses, os engenhos são destruídos, um caos, isso permite a fuga dos escravizados, e com a saída dos holandeses, um outro cenário de caos, que também vai permitir a fuga de muitos escravizados. Pessoal, é isso que a banca pode fazer. Olha, é sério. Instituto AOCP, dá para fazer uma excelente prova de história. Veja que essa questão eu elaborei na madrugada. Depois que terminou o comando da madrugada, eu fui ler algumas teses, dissertações, e aí a gente fez esse trabalho, montou essa questão. É possível fazer uma excelente questão trabalhando com 3, 5 tópicos? Sim, porque aqui eu falo da presença holandesa, beleza? Em seguida, eu falo sobre o governo de Nassau, porque Nassau também vai organizar algumas expedições contra Quilombo dos Palmares. Olha só. E eu trato aqui de Olinda, essa perspectiva dos senhores de engenho que vão organizar aí, né, criar toda uma estrutura para expulsar, tá, os holandeses. Daí o nome Guerra de Restauração. Então, sobre esse cenário, um cenário que, olha,
muitos engenhos arrasados, baixa na produção açucareira, além do problema da fuga de escravizados, que aproveitaram a instabilidade para fugirem, aumentando a crise dos produtores rurais, porque há uma necessidade e uma demanda da mão de obra escravizada na plantação da cana, né? Então, vamos lá. A incorreta. A banca pode pedir a correta e a incorreta. E aqui eu peguei alguns modelos do Instituto OCP e adaptei. Então, a crise em seguida foi apenas acentuada nas décadas posteriores, visto que o açúcar também passou a ser produzido em outras colônias da América, é exemplo das Antilhas Holandesas, proporcionando considerável concorrência para os portugueses no mercado europeu, sim. Só que aí diz que a crise em seguida foi apenas acentuada nas décadas posteriores, não. A gente já pode dizer, com a saída dos holandeses, década de 50, a crise já estava instalada. E é interessante que quando você pega documentos sobre esse cenário, muitos senhores de engenhos vão pedir aí socorro à coroa portuguesa. Endividados terão seus bens penhorados. Eles vão pedir ajuda à coroa para que esses bens não sejam penhorados. Então, essa crise açucareira, ela faz parte desse cenário já, né, pós-restauração. E o interessante é que a própria coroa portuguesa vai pagar uma indenização aos holandeses, né? Com a crise, como a crise afetou bastante a economia local, sim, e aí entenda-se o açúcar, né, a produção açucareira, a coroa lusa passou a interferir intensamente em outras esferas do poder da capitania. Na política local, a administração metropolitana fortificou seu poderio, passando a controlá-la unilateralmente, sob o argumento de que a retomada de Pernambuco dos invasores foi realizada pelas forças do monarca e de seus vassalos. Olha só que interessante. Então, a questão trata que, diante dessa crise, a coroa lusa passa a interferir intensamente em outras esferas do poder. Mas vamos entender que o próprio capitão donatário tem o foral, direitos e deveres. Então, não há essa interferência direta. Até porque, nesse cenário de processo de reestruturação, a restauração monárquica vem em 1640, em Portugal. Tá? E aí vai contar, sim, com a ajuda local, né, para expulsar os holandeses. Mas aí fala dessa interferir intensamente em outras esferas do poder, nas câmaras, se elas têm também essa autonomia, né? Nos anos finais do governo holandês em Pernambuco, a fuga dos escravizados continuava muito grande devido à instabilidade provocada pela guerra. Essa realidade só seria diminuir depois, anos depois, com a retomada da estabilidade política e a partir principalmente da década de 1660, que é justamente aí que você tem esse momento de reorganização. Só que aí diz, olha, os anos finais, a fuga de escravizados continua muito grande. Beleza, essa parte 1 está ok. Essa realidade só iria diminuir anos depois, com a retomada, o que eu posso colocar aqui? Décadas, né? Décadas depois, porque vai até o final do século XVII. Isso podemos colocar final do século XVII. Ainda estamos aqui 6 anos, né, após a expulsão dos holandeses, não, décadas, para desmontar, destruir, né, Quilombo dos Palmares. Nesse período, o poder dos palmaristas, no caso, em relação ao Quilombo dos Palmares, era maior do que aquele enfrentado pelos neerlandeses, uma década atrás, porque a Holanda, pessoal, que faz alusão à Holanda, a Holanda também combateu o Quilombo dos Palmares, viu? Pois as guerras entre neerlandeses, holandeses e tropas luso-brasileiras em disputa por Pernambuco viabilizou o crescimento do Quilombo dos Palmares. Olha só, nesse período, o poder dos palmaristas era maior do que enfrentado pelos neerlandeses. No caso, a gente pode dizer, né, que Palmares estava indo com uma estrutura mais fortalecida nesse momento que enfrenta os holandeses. Porque quando vem essa truculência pós a expulsão dos holandeses, já há um relativo enfraquecimento, né? Mas aqui é uma questão também que poderia deixar o concurseiro aí, né? Tantos detalhes, né, professor? Muitos escravizados aproveitaram a situação caótica dos conflitos para fugir em direção às florestas, à mata, né, de Palmares. Outro fator que explica esse forte crescimento da população do Quilombo foram
as inúmeras e frequentes investidas holandeses, aqui está pedindo... Opa! Ó, galera, deixa eu olhar aqui, né? Deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui os detalhes. Vamos lá, com calma. Deixa eu lá analisar com calma aqui, né? Deixa eu olhar com calma aqui. Está pedindo a incorreta, certo? É incorreta. A gente tem que marcar a incorreta, né? Então, vamos lá. Vamos aqui com calma analisar. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Na emoção, estava concentrado, ainda desconcentrado. Não estou ainda bem concentrado hoje, né? Deixa eu me concentrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Um instante. Replay aqui, tá? Porque aqui eu estou colocando os detalhes, mas deixa eu organizar melhor, tá? Deixa eu voltar aqui a fita, né? Naquela época eu botava a fita. Deixa eu botar a fita aqui, meu povo. Vamos lá. Começar de novo. Deixa eu começar aqui, tá bom? Beleza? Que aí, vamos com calma. Vou pegar aqui agora a tinta. Vou pegar um azul agora, ver se dá certo. Vamos lá, calma. Deixa eu me concentrar, deixa eu beber água. Fica mais calmo. Vamos lá. Sobre esse período, vamos aí da letra E para a letra A, tá? Muitos escravizados aproveitaram a situação caótica dos conflitos para fugir em direção às florestas de Palmares. Essa parte daqui, ok. Essa parte daqui está correta, essa parte. Outro fator que explica esse forte crescimento da produção do quilombo foram as inúmeras e frequentes investidas, não. Se a gente comparar a quantidade de investidas dos holandeses para combater o quilombo dos Palmares e comparar em seguida dos portugueses ou dos senhores de engenho ali, né, depois da expulsão dos holandeses, você vai ter uma frequência maior. Eu peguei ali o registro, né, de 2, 3, aí destacando o próprio governo de Nassau, que também vai ter uma expedição para combater Palmares, né? Então, ainda fala aqui durante o período de conquista, né, ou durante o período que conquistaram Pernambuco. Destacando que esse processo de conquista de 1630 a 1645. E aí tem a resistência de 30 a 37, daí não vai ter como aí investir, né? Lançar essas investidas em Palmares, e aí depois tem o governo nacional, aí tem, né? Aí não podemos já afirmar que foram números frequentes. Então, essa daqui está errada. Vamos lá. Beleza? Vamos aí para a letra D. Nesse período, o poder dos palmaristas, ou seja, aqueles que estavam lá na comunidade de Palmares, era maior do que aquele enfrentado pelo neerlandês. Vamos lá, que período é esse? Ele está falando nesse momento de pós-expulsão dos holandeses, beleza? Então, aqui nesse período, pós-expulsão dos holandeses, beleza? Era maior do que enfrentado pelos neerlandeses uma década atrás. Sim, por quê? Se a gente fizer a comparação, vamos pegar aqui 1644, no governo de Nassau, último ano, e pegar 1654. Porque nesse intervalo, como tem a insurreição pernambucana, o caos aumenta e a fuga de escravizados continua. E já há uma relativa, né, estabilidade na organização desse quilombo. Então, podemos definir que esse momento aqui havia um maior fortalecimento se comparar aí com o início da chegada dos holandeses, o início das investidas. Então, as guerras entre neerlandeses e tropas luso-brasileiras em disputa por Pernambuco viabilizou. O que me chamou a atenção na letra D foi justamente isso. Esse momento de caos na chegada dos holandeses, o momento de caos na saída dos holandeses, esses dois momentos viabilizaram o crescimento do quilombo dos Palmares. Se esse crescimento teve início com a chegada dos holandeses, com a expulsão, eles estavam mais fortalecidos, sim. Então, aqui está correto. Está correto. Tá? Agora estou me concentrando. Nos anos finais do governo holandês, vamos lá, anos finais. Vamos pegar aqui a gestão de Nassau, que houve investida contra Quilombo dos Palmares, e se colocar aqui anos finais, o processo de expulsão dos holandeses. Certo?
Então, nos anos finais do governo holandês, em Pernambuco, a fuga dos escravizados continuava muito grande. E por que continuava muito grande? A justificativa eu já dei. O processo de insurreição pernambucana. Então, aqui, olha, essa parte está correta. Essa realidade só iria diminuir anos depois, porque eu justifiquei. Veja que eu estava falando uma coisa e escrevendo outra. Misericórdia, Senhor. Olha, essa realidade só iria diminuir depois. Depois que os holandeses são expulsos, isso, 1654, é a partir de então que o foco, o centro, passa a voltar a ser o desmanche do Quilombo dos Palmares. Então, você tem essa retomada da estabilidade política, relativa estabilidade política, inclusive, né, Olinda retomando, se tornando, voltando a ser a cabeça da capitania, porque o governo de Nassau vai priorizar o Recife, né, cidade de Maurícia. Então, após essa estabilidade, você tem, agora eu entendi, que estabilidade política vai contribuir para o desmanche do Quilombo, que vai aí, né, até o final do século XVII, essas investidas para destruir Quilombo, o Quilombo dos Palmares, que contou com a ajuda também de tropas indígenas e também dos bandeirantes, né? Essa leitura que eu fiz depois com vocês, né, no Comando da Madrugada. Então, vamos lá, letra B. Como a crise afetou bastante a economia local, e por que afetou? Por causa da concorrência, galera. É triste, né? Porque eu tinha falado sobre isso e estava escrevendo outra coisa. Meu Deus do céu. Na política local, a administração metropolitana fortificou seu poderio. E aqui eu preciso falar da restauração monárquica. Portugal volta a ter rei, pessoal, a partir de 1640. Não foi a União Ibérica que abriu caminho para que a Holanda organizasse uma companhia para ocupar o Brasil, mas agora o rei voltou. O Portugal tem rei